Estamos aqui com a Mariana Leite a falar sobre hipertensão. Vamos agora abordar de forma mais pormenorizada o tratamento. Mariana, quais são os passos do tratamento e o que é que nos podes dizer mais sobre isto? Considero que o tratamento da hipertensão arterial consiste em 4 pilares fundamentais: alimentação saudável, exercício físico, quem fuma deixar de fumar e tomar a medicação. Falando inicialmente sobre a alimentação, diria que um dos objetivos principais em termos de alimentação é restringir, isto é, diminuir a ingestão de sal. Porquê? Quando ingerimos comida ou ingerimos mais sal, naturalmente temos mais sede. Isso faz com que bebamos mais, entra mais água no nosso organismo, isso aumenta a quantidade de sangue que está na circulação, naturalmente aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos, que são os canos que levam o sangue do coração para o resto do corpo e de volta. Além disso, quem já tem hipertensão arterial, se comer muito sal, torna-se mais difícil conseguir manter a pressão arterial sob controle. Parece que a medicação não faz tanto efeito, daí que seja de facto essencial reduzir a ingestão de sal. E quais serão então algumas dicas e algumas formas de conseguir reduzir a ingestão de sal? Evitar os alimentos processados, porque eles, para se conservarem, têm naturalmente quantidades mais elevadas de sal. Evitar alimentos que tenham sal adicionado. Estou a pensar, por exemplo, nos frutos secos. Porque não comer os amendoins simplesmente torrados, em vez da sua versão de torrados com sal. Escolher enlatados e fiambre, por exemplo, que tenham baixo teor de sódio ou baixo teor de sal. Geralmente até já alguns produtos que têm como que um carimbo de qualidade da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que nos indica que são alimentos pobres em sal. Quando se usam enlatados, procurar lavá-los, que é para eliminar algum do sal e do sódio. Ao temperar, preferir usar especiarias e ervas aromáticas em vez de sal, mas recomendo que isto se faça de forma gradual, porque nós estamos habituados em Portugal, é uma questão cultural, a ingerir quantidades bastante elevadas de sal, e o sal dá muito sabor aos alimentos. Se de repente cortarmos, vai ser muito desagradável e a comida quase que nos vai saber mal. Portanto, fazer esta transição suavemente e ir reduzindo lentamente a quantidade de sal que se ingere. Para além disso, também é muito importante tomar sempre um pequeno almoço, de preferência em casa, é mais económico e tendencialmente mais saudável. Começar o almoço e o jantar com um bom prato de uma sopa de legumes, a canja não conta como sopa. Fazer uma dieta pobre em gorduras, portanto preferir confeccionar de forma cozido ou grelhado, evitar os fritos, por exemplo. Não ingerir a gordura visível da carne, evitar os enchidos. Quando se consumirem laticínios, preferir a versão magra, portanto leite magro e iogurtes magros. Ingerir peixe pelo menos 1 a 2 vezes por semana e dar preferência aos peixes que têm as gorduras boas, como por exemplo a sardinha e a cavala. Como sobremesa, evitar as doçarias, preferir sempre a fruta, podemos ingerir 3 a 5 peças por dia, de tamanho médio, são opções excelentes. E se a pessoa de facto sente que chega ao almoço ou ao jantar nada de fome e que depois acaba por ter dificuldade em controlar aquilo que ingere, pode fazer sentido ir fazendo merendas ao longo do dia, um lanche a meio da manhã, um lanche a meio da tarde. Sempre que for ingerindo cereais, por exemplo, no pão, numa tosta ou eventualmente numa bolacha, preferir os cereais integrais. Quem sinta a necessidade de ter uma dieta mais estruturada ou seguir um plano alimentar mais estruturado, há uma dieta americana que foi criada propositadamente para ajudar a prevenir e a controlar a hipertensão arterial, que é a dieta DASH. É um acrónimo para Dietary Approaches to Stop Hypertension, portanto, em tradução livre, estratégias nutricionais para travar a hipertensão arterial, que é uma gordura que é pobre em sódio, isto é, pobre em sal, e pobre em gordura, e por isso também acaba por ser benéfica na prevenção de outras doenças e na gestão, como por exemplo até a diabetes. E sabemos que quem adotar essa dieta, quem restringir o consumo de sal, pode até reduzir a sua pressão arterial sem medicação, só pela alimentação, em até cerca de 8 a 14 milímetros de mercúrio, o que é muito significativo. Em termos ainda de alimentação, acerca das bebidas, preferir sempre a água, é a bebida mais saudável, evitar tudo o que são sumos e refrigerantes, não tanto pela parte do sal, mas mais pela parte do açúcar, e moderar o consumo de álcool, isso é muito importante. Nos homens falamos de até 2 copos de vinho por dia, mas é copos de vinho de restaurante, não é? Um copo de sumo que se enche com vinho, e no caso das mulheres até um copo de vinho por dia. Só isto também ajuda a reduzir a pressão arterial. Isto porque o álcool em si aumenta a pressão arterial e aumenta o risco de acidente vascular cerebral. Acerca do café, os estudos que existem atualmente não são conclusivos ao ponto de eu poder dizer
pode ou deve-se ou não se deve ingerir café. Diria que será para utilizar de bom senso e moderação nesta questão. Falámos da alimentação. Um outro pilar essencial do tratamento e da gestão da pressão arterial e da hipertensão arterial é o exercício físico. Aquilo que está recomendado para mantermos um estado de saúde saudável, para nos mantermos saudáveis, é praticarmos cerca de 150 minutos de exercício físico de intensidade moderada por semana, ou então 60 minutos de exercício físico intenso. Trocando por miúdos, 150 minutos de exercício físico dá 5 sessões de 30 minutos, ou então 2 caminhadas de 2 horas ao fim de semana, mais uma caminhada de 30 minutos durante a semana. Exercício físico de intensidade moderada é aquele em que não estamos propriamente a caminhar ao ritmo de ver lojas, portanto já estamos a sentir o nosso coração a acelerar, a respiração também a acelerar, podemos sentir eventualmente que já estamos a transpirar um pouco, conseguimos falar, mas se quisermos cantar já não conseguimos, porque já não temos fôlego para tal. No caso do exercício físico intenso, já nem sequer falar conseguimos, portanto estamos a esforçar tanto o nosso corpo que já nem conseguimos propriamente coordenar a fala com o exercício físico. Sabemos que quem pratica exercício físico de forma regular e constante e frequente consegue reduzir a sua pressão arterial em até 4 a 9 milímetros de mercúrio. Portanto, se até pensarmos que juntamos uma alimentação saudável com exercício físico, podemos quase descer 10 milímetros de mercúrio, podemos passar de hipertensos a pessoas com uma pressão arterial normal. Além de que o exercício tem muitos outros benefícios, o aumento da força muscular, da flexibilidade, traz também bem-estar, aumenta a autoestima e pode ser uma oportunidade também de convívio ou de reflexão. Para além disso, quando adotamos uma alimentação saudável e praticamos exercício físico, isso permite-nos manter ou atingir um peso saudável, nomeadamente até eliminando a gordura da zona da barriga, que é a gordura mais perigosa em termos de aumentar o risco de infartos ou AVC. Sabemos que uma redução de peso de cerca de 5 kg, em quem necessita dela naturalmente, consegue também reduzir a pressão arterial, só isso, em cerca de 4 milímetros de mercúrio, portanto, mais um motivo para tentar adotar este tipo de medidas. O terceiro pilar do tratamento da hipertensão arterial não se aplica a toda a gente, felizmente, é só para quem fuma, portanto, deixar de fumar. A Wise Life tem um vídeo sobre este tema, por isso vou ser muito breve. Isto é importante deixar de fumar porque o tabaco aumenta a pressão arterial. E o consumo do tabaco promove a aterosclerose e acelera a aterosclerose. O que é a aterosclerose? Ao longo da nossa vida, todo o nosso organismo envelhece, é natural, e as artérias não são exceção. As artérias são os canos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. E o tabaco acelera esse processo de envelhecimento. Quando as artérias estão com o processo de aterosclerose já avançado, podem entupir. E se entupirem, existem os infartos, os AVC, daí que seja muito importante deixar de fumar. Isto também reduz o risco cardiovascular, portanto, por diminuir o processo ou travar um pouco o processo da aterosclerose, ao deixarmos de fumar, também diminui só por si a probabilidade de haver infartos ou AVC. Se for necessário, deve-se pedir ajuda para deixar de fumar. Há muitas consultas cada vez mais no Serviço Nacional de Saúde e muitos dos medicamentos têm vindo a tornar-se comparticipados, portanto, o custo de deixar de fumar tem-se reduzido de forma significativa. E qual é que é a importância destas medidas não farmacológicas, como assim as chamamos? Porque estamos a falar de tratamento da hipertensão arterial, mas ainda nem sequer falamos de medicamentos. Como vimos, algumas destas medidas, só por si, sem medicação, baixam a pressão arterial e, portanto, podemos conseguir, em alguns casos, adiar a necessidade de medicação. Quem tenha uma hipertensão arterial de grau ligeiro, isto é, tem a pressão arterial elevada, mas não muito, só com estas medidas pode conseguir voltar a valores normais. Por outro lado, nas pessoas que já têm uma hipertensão arterial de um grau mais grave e que já estão a tomar medicação, se tiverem cuidado com a alimentação, se praticarem exercício físico, se deixarem de fumar, pode-se reduzir o número de medicamentos ou o número de tomas da sua medicação. Além de que, com um estilo de vida saudável, também diminuímos a probabilidade, em boa verdade, de virmos a ter hipertensão arterial. Passamos agora ao quarto e último pilar, mas não menos importante, no tratamento da hipertensão arterial. Atualmente temos, felizmente, muitos medicamentos disponíveis. Isto permite ao médico encontrar o medicamento mais adequado para cada pessoa. Temos também a vantagem de, atualmente, alguns comprimidos terem lá dentro mais do que um medicamento, o que se torna muito prático. Em vez de estarmos a tomar vários comprimidos, tomamos só um e com isso mantemos a pressão arterial sob controle. No entanto, infelizmente, nem todos os medicamentos estão combinados, por isso às vezes, de facto, o médico tem mesmo de prescrever mais do que um comprimido.
Utilizam-se habitualmente 1 a 3 medicamentos para tratar a pessoa com hipertensão arterial. Em alguns casos pode ser necessário eventualmente um quarto ou, em casos mais raros, um quinto. Os medicamentos são seguros e são eficazes e, regra geral, são para ser tomados todos os dias, sempre à mesma hora. Um erro que eu vejo acontecer com bastante frequência é as pessoas tomam medicação durante algum tempo, vão vigiando a pressão arterial conforme o médico lhes recomendou, apercebem-se de que a pressão arterial está sempre normal, isto é, sempre abaixo de 140 e 90, e, portanto, deixam de tomar a medicação porque creem que a situação ou que o problema ficou resolvido. Isto é um erro porquê? Porque a hipertensão arterial é uma doença crónica, portanto não tem cura. O medicamento não cura a hipertensão arterial, infelizmente, esperamos lá chegar um dia, mas não é o caso na atualidade. E, portanto, o medicamento baixa a pressão arterial, mas ele só o faz, não tem um efeito eterno, dura enquanto estiver dentro do organismo. Portanto, a partir do momento em que a pessoa deixa de tomar a medicação, a pressão arterial volta a subir naturalmente, continuando, mantendo a progressão da doença e aumentando a probabilidade a longo prazo de haver um infarto ou de haver um acidente vascular cerebral. Há um outro erro que é comum, que se vê geralmente, não querendo ser preconceituosa, mais nos senhores. Assim, os senhores na casa dos 50 anos que foram sempre fugindo ao médico, que fumam, comem bem, têm ali sim uma barriguinha mais marcada e que não se querem tratar. Porque dizem isto, quando eu tiver de morrer, morro, não vou andar agora aqui a tomar medicamentos. Ora, isto é um erro de pensamento. Não só, obviamente, porque devemos cuidar da nossa saúde, mas também porque atualmente a medicina está avançada ao ponto de facto, geralmente não se morre quando se tem um infarto ou um acidente vascular cerebral, mas fica-se com consequências para o resto da vida e pode-se ficar dependente dos cuidados de outra pessoa. Portanto, vale sempre a pena tratar, porque geralmente não se morre da hipertensão arterial, felizmente. Uma outra questão que gostava de focar. No verão, pode ser necessário ajustar as doses da medicação. Porquê? Com o tempo quente, naturalmente a nossa pressão arterial baixa e, portanto, a pessoa pode sentir-se tonta ou fraca com a medicação que toma habitualmente, nomeadamente no tempo mais frio. Como é que a pessoa deve gerir isto? Até deve tentar antecipar, portanto, tendo uma consulta antes do verão, perguntar diretamente ao médico como é que eu faço se porventura eu for medindo a minha pressão arterial no verão, ela estiver baixa, até me for sentindo tonto ou fraco, porque o médico poderá aconselhar ou a suspender algum medicamento, mas é melhor que seja o médico a decidir qual deles é seguro suspender, pode eventualmente recomendar cortar algum comprimido ao meio e de facto não se pode cortar qualquer um, portanto tem de ser o médico a ver dentro da medicação o que é que faz sentido ajustar e, portanto, a pessoa não o deve fazer de iniciativa própria ou sozinha. Se já estiver na altura do verão e vê que está a ficar indisposto com os valores de pressão arterial que tem, deve entrar em contacto com o seu médico assistente, isto é, com o médico que trata a hipertensão arterial, antecipando uma consulta ou marcando uma consulta propositadamente para o efeito. Os medicamentos para tratar a hipertensão arterial são seguros, são eficazes, mas se de facto a pessoa experienciar algum efeito lateral que atribua à medicação, se for grave, naturalmente pode e deve parar de tomar a medicação, mas não se deve deixar aguardar meses até uma próxima consulta. Nesse caso, deve procurar marcar uma consulta o mais rapidamente possível, porque às vezes até os efeitos podem não ser devidos à medicação e não podemos correr o risco de a pessoa estar meses sem tomar a medicação para a hipertensão arterial. Tentando dar aqui alguns números para convencer quem eventualmente esteja um pouco renitente à toma da medicação para manter a pressão arterial sob controlo. Sabemos que tomar a medicação para a hipertensão arterial reduz em 1/3 o risco de haver um acidente vascular cerebral. Isto é incrível e sendo uma doença tão grave, tão incapacitante, é bom sabermos que de uma forma relativamente fácil conseguimos diminuir a probabilidade disso acontecer. Isso também tomar a medicação e manter a pressão arterial sob controle também reduz o risco em cerca de 1/5 de termos um infarto. Isso também é muito importante. Portanto, diria que em termos de tratamento da hipertensão arterial temos 4 pilares, todos igualmente fundamentais: alimentação saudável, prática de exercício físico, quem fuma deixar de fumar e tomar a medicação. A medicação é segura e é eficaz e a pessoa não deve deixar de a tomar por iniciativa própria. De facto, se surgir alguma dúvida, algum efeito lateral, entrar em contacto com o seu médico. Obrigada, Mariana. Estamos muito mais esclarecidos sobre como tratar a hipertensão. Tenha a Wise Life sempre consigo. Até breve.